bem? Aqui é o Flávio de Oliveira, sócio e assessor de investimentos do escritório ZAO, passando aqui no canal hoje para a gente dar uma conversada sobre aí mais uma das top 10 ações da XP para o mês de outubro de 2020. Para quem não sabe, trata-se de uma carteira recomendada, ela é montada pelos analistas da XP, são 10 ações, todas com pesos iguais, e o objetivo principal da carteira é dar uma performance superior ao do índice Bovespa em prazos dilatados. Ou seja, vão haver meses que a carteira não ande tão bem quanto o Ibovespa, vão haver períodos em que isso pode acontecer, mas a ideia é que com gestão ativa consiga-se ter uma performance superior à do índice Bovespa no longo prazo, ok? E sobre qual ação falaremos hoje? Basicamente, né, sobre a Gerdau. Então, empresa aí do setor de aços longos. Um dos players mais importantes do Brasil hoje nesse segmento. Bom, e por que os analistas da XP acham interessante esse posicionamento? Bom, acho que o primeiro ponto é ligado à macroeconomia. Passamos por um período muito longo onde as grandes techs, né, vinham crescendo ao longo da última década e o próprio mundo como um todo veio crescendo, apesar do Brasil ter ficado um pouco para trás por causa de problemas internos nossos. O que acontece é que passamos por uma pandemia, tivemos um lockdown e todas as economias mergulharam aí numa aguda recessão. Por enquanto é apenas aguda. O que a gente vê, gente? De forma geral, quando temos uma retomada econômica, quem puxa essa retomada são aí as empresas mais ligadas à velha economia, né? Ligadas aos setores mais primários. Então, principalmente empresas de commodity. Aqui no Brasil temos aí algumas empresas bem relevantes nesse setor. E quando a gente fala de commodities, né, a gente pensa principalmente aí em minério e outras commodities metálicas como minério de ferro, aço e afins. Bom, começando, né, pelo petróleo, o petróleo tem uma questão super específica que é a mudança de matriz energética. A gente vê que ao longo dos próximos anos existe uma probabilidade real que o petróleo ele perca a sua importância. Não quer dizer que o petróleo vai acabar, nós vamos continuar consumindo esse tipo de recurso, porém a ideia é que ele se torne cada vez menos importante em detrimento de outras fontes de energia. Por outro lado, commodities metálicas, né? Então vamos falar aí de aço, minério de ferro, isso daí não existe ainda um substituto óbvio. Então existe sim uma expectativa de uma apreciação, se é que e quando a gente fala de minério de ferro, essa apreciação inclusive já aconteceu, né? Já temos o minério de ferro aí nos highs históricos. Então, a gente acha que, aliás, os analistas da XP acreditam que essa pode ser uma forma muito interessante de capturar essa expectativa de crescimento. Mas por que Gerdau, pessoal? Primeiro ponto, Gerdau é uma empresa que vende aços longos que são extremamente utilizados na construção civil. Ah, mas a gente acabou de ter uma pandemia, a venda de imóveis vai desabar. Olha, pessoal, na verdade tudo depende. Sim, as pessoas estão com menos poder de compra, a gente vê, né, um decréscimo da possibilidade das pessoas de consumir. Porém, por outro lado, a gente está passando por taxas de juros extremamente baixas. Então, taxas de juros nas mínimas históricas ao redor do mundo. E aqui no Brasil foi uma queda sem cabimento, uma coisa que ninguém, não vou dizer que ninguém esperava, mas foi muito além do que a gente imaginava no final do ano passado. Juros baixos, pessoal, beneficiam a construção civil de duas formas. Primeira forma que a gente vê, basicamente, é a possibilidade de alavancagem das pessoas. Com um juro mais baixo, eu ia dizer os investidores, mas os consumidores do mercado imobiliário, eles têm a capacidade de alongar ainda mais as suas dívidas imobiliárias. Porque as prestações, elas ficam menores, então a gente consegue alongar mais e as prestações, elas conseguem caber dentro do orçamento desses consumidores aí do mercado imobiliário. Fica mais fácil fazer o financiamento, fica mais fácil alongar e ter parcelas menores. Então, num cenário de juros extremamente baixos, apesar das pessoas muitas delas terem perdido renda, eles têm essa capacidade de alavancagem que acaba beneficiando a compra de um imóvel. Segundo ponto, pessoal, é com relação ao dinheiro aplicado, né? Então, o dinheiro aplicado em ativos de renda fixa, como títulos do Tesouro, CDBs de banco, eles perdem muito a atratividade. Então, a gente vê muitos investidores entrando em outros mercados de risco,
seja porque querem capturar algum tipo de crescimento ou até pela capacidade de geração de renda desses mercados. E dentre eles temos o mercado imobiliário, seja através da aquisição direta de imóveis, seja através dos nossos famigerados fundos de investimento imobiliário. Então, num cenário onde o capital ele não é remunerado sem risco, os investidores eles são obrigados a buscar algum tipo de risco. Dentro desse risco, nós temos os ativos imobiliários, seja pelo desenvolvimento deles, né, para tentar construir um imóvel e vendê-lo por um valor mais caro, seja pela aquisição imobiliária e a capacidade posterior de geração de renda em cima desse ativo imobiliário. Então, um cenário como esse beneficia e muito a construção civil. Eu sei que no curto prazo as coisas podem não parecer tão óbvias, mas se a gente permanecer com essa taxa de juro baixa por um período suficiente, a gente vai começar a sentir em todos os mercados, inclusive nesse de construção civil direto, que beneficia diretamente a Gerdau. E por fim, né, pessoal, a empresa tem um posicionamento estratégico no mercado americano e a gente está com um câmbio extremamente favorável. Então o dólar aí acima de R$5, o efeito que isso gera dentro do balanço da empresa que vende em dólar e converte isso para real no balanço, isso dá um efeito monstruoso dentro do balanço da empresa. Então, uma recomendação bem bacana aí dos analistas da XP. Preço-alvo da empresa, R$ 22,50. Atualmente o ativo está negociando perto de R$ 21,33. Então temos aí em torno de 5,5% de possibilidade de upside até o final do ano. Sempre lembrando que os analistas eles podem rever seus cálculos e esse preço-alvo pode inclusive subir a depender do bom andamento da economia. Então, mais um ativo que vale a pena a gente ficar de olho, ok? Antes também, né, da gente concluir, vale ressaltar que isso que a gente está fazendo aqui, apesar da gente estar embasado na área de análise da XP que monta as carteiras, não é uma recomendação de compra por minha parte ou por parte da Zao Investimentos, ok? E antes da gente terminar, quero mostrar aqui para vocês o nosso site. Vocês podem entrar aqui para acessar os nossos relatórios grátis. Então, essa é a interface inicial do site. Clica aqui em relatórios grátis. E aqui vocês podem escolher o tema que for do interesse de vocês. Bolsa de valores, renda fixa, fundos de investimento, guia de investimentos ou economia. Após vocês escolherem, basta clicar em acessar relatórios grátis e vocês vão ser redirecionados para essa página, onde vocês colocam o nome, o melhor e-mail, celular com WhatsApp. Após colocar esses dados, vocês vão ter acesso a todo esse material que é atualizado periodicamente pela nossa equipe. Ok? E agora sim, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo, de assinar o sininho das notificações para saber sempre que a gente subir um vídeo novo e de seguir a gente aqui no canal, ok? Um forte abraço a todos e bons investimentos!